História da liturgia, as grandes etapas, de Marcel Metzger. Resolvi gravar minha revisão da leitura desse livro. Esse primeiro vídeo vai ser sobre a Idade Apostólica. O cristão moderno está habituado com ritos escritos, completos e obrigatórios. Durante todo o primeiro milênio, a tradição oral e os costumes próprios de cada igreja tinham um papel muito mais relevante. O que o autor Marcel Metzger quer dizer com essa diferença? Provavelmente, não havia livros litúrgicos na igreja dos primeiros séculos, especialmente dos 2 primeiros séculos. A tradição litúrgica era passada oralmente. E a liturgia era um assunto de grande descentralização. Isso porque cada comunidade tinha pouco contato com as outras, porque sejam os meios de transporte, seja a comunicação, não é que era fácil, né? Era complexo, era complicado. Então, as comunidades cresciam na sua espiritualidade, na sua maneira de celebrar, de uma maneira mais ou menos independente, ainda que houvesse influência de umas sobre as outras, mas era algo independente. O que se dizia nas orações da Eucaristia nos primeiros 2 séculos era transmitido oralmente e aprendido de memória pelos ministros da igreja. Além disso, cada igreja local tinha uma tradição própria que se desenvolveu de maneira autônoma. Os materiais escritos, ainda que bem raros nos primeiros 2 séculos, serviam de apoio à memória. A cultura greco-romana, em torno do mar Mediterrâneo, era relativamente homogênea. Aqui a gente pode pensar o seguinte: imagine, por exemplo, Santo Irineu de Lyon. Santo Irineu de Lyon é um escritor que nasceu na Ásia Menor, atual Turquia. Conheceu na sua infância Policarpo, o bispo Policarpo, que conheceu o apóstolo João. Então, em relação aos apóstolos, a gente poderia dizer, está na 3ª geração. Tem a geração dos apóstolos, depois a geração de Policarpo, depois a geração de Irineu. Se a gente pensar como que Irineu deveria celebrar, porque ele nunca escreveu nada de liturgia, mas como é provável que ele celebrasse? É provável que ele buscasse imitar com a maior fidelidade possível aquilo que dizia e ensinava Policarpo. Então, Irineu teria a tendência de conservar aquilo que ele recebeu de Policarpo. Não apenas porque Policarpo foi um mártir, um homem santo, mas também porque ele conheceu os apóstolos. E Policarpo, por sua vez, teria a tendência de imitar os gestos e as palavras que ele aprendeu com João. Em outras palavras, a gente pode dizer que a regra na liturgia é conservar. A tendência de conservar é maior do que a tendência de inovar. E aí, conforme os ritos vão se tornando cada vez mais antigos, conforme o tempo passa, essa tendência de conservação vai ficando maior. Afinal, a tradição oral vai se tornando cada vez mais venerável. A língua da liturgia, até o século III, o século III é aquele que vai de 201 a 300, era o grego. Tem um escrito chamado Paixão de Perpétua e Felicidade, que conta a história dessas 2 mártires lá do norte da África. E em um determinado momento, acho que Perpétua tem uma visão e ela vê a liturgia do céu. E os anjos, naquela liturgia, cantam Hagios, 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 Santo, Santo, Santo. Por que isso é importante, essa informação? Esse escrito foi feito em latim. É um dos primeiros escritos em latim da história da igreja. Porque nos 2 primeiros séculos, tudo é grego. Os escritores romanos escreviam em grego. Santo Irineu de Lyon escreveu em grego. Mas esse escrito, que é um dos primeiros latinos, na hora que ele vai mencionar o santo, 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 ele menciona Hagios, em grego.
Isso nos mostra que, mesmo ali no comecinho do século III, a liturgia era toda, ou pelo menos em parte, em grego, mantendo a língua lá do período apostólico. E na nossa própria missa de hoje, nós ainda temos um resquício desse início, que é o Kyrie eleison. Muita gente que acha que Kyrie eleison é latim. Não, Kyrie eleison é grego. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Senhor tem de piedade, por assim dizer. É um resquício do grego que ainda permanece até hoje. O autor, Marcel Metzger, afirma que procurou seguir o método histórico, buscando privilegiar as fontes e evitar qualquer tentativa dedutiva ou apologética, porque o risco disso é projetar no passado costumes, ritos e instituições que são estranhos ao passado. A crítica que ele faz é a seguinte: alguns autores do século XIX e do início do século XX, por exemplo, se determinada texto não menciona uma instituição, uma prática litúrgica que a gente tem hoje que é importante, o que os autores faziam? Bom, se não mencionou, está lá implícito. Então, eles projetavam instituições, costumes e ritos posteriores, ou de uma época posterior, ou mesmo de hoje, no passado. E isso acaba, por assim dizer, levando a um risco de deturpação. Então ele busca, se determinada fonte, determinada época não tem aquele costume, a gente tem que dizer, olha, não tem, se existia, não foi registrado aqui, não tem aquele costume. Aqui um mapa da difusão do cristianismo. O cristianismo era uma minoria relevante no Oriente, então essa parte que fala grego aqui, ó, pegando a Grécia, Ásia Menor, a Terra Santa e o Egito. Essa parte aqui, os cristãos eram uma minoria relevante. Nessa parte ocidental, era uma minoria ínfima. As únicas igrejas de tamanho razoável eram aqui no norte da África, Cartago e Roma. As demais eram muito pequenas. Sobre essa questão da tradição oral, de que se transmitia a liturgia, temos um escrito de São Basílio Magno, que morreu no ano 379, chamado Tratado do Espírito Santo. Ele afirma o seguinte: entre as doutrinas e proclamações preservadas na Igreja, algumas provêm do ensinamento escrito, enquanto outras, transmitidas secretamente, foram recebidas da tradição dos apóstolos. Então, são coisas que não foram escritas. Daí, uma grande dificuldade que a gente tem para estudar esse período. Porque se não escreveu, o que a gente pode fazer? Né? Deduzir de uma ou outra indício que a gente tem no texto. Então, continua São Basílio. Por exemplo, traçar o sinal da cruz sobre aqueles que esperam em nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre aqueles que esperam. Talvez seja uma referência à pessoa que está na agonia de morte. Então, traçar sobre ela o sinal da cruz. Virar-se para o Oriente ao rezar. Isso aqui também é atestado em múltiplos escritos de diferentes regiões. Que os cristãos voltavam-se para o Oriente, que é um costume que vem do judaísmo. E aí pergunta São Basílio: qual escritor ensinou isso? As palavras de epiclese no momento da consagração do pão da Eucaristia e do cálice da bênção. Epiclese é aquela parte que a gente clama a vinda do Espírito Santo na missa. Qual santo as deixou por escrito? No entanto, não nos contentamos apenas com as palavras transmitidas pelo apóstolo e pelo Evangelho. Antes e depois delas, pronunciamos outras que possuem grande importância para o mistério que provém do ensinamento não escrito. Era, se a gente fosse usar a linguagem de hoje, a oração eucarística. Na missa, depois do santo, a gente não vai lá direto para as palavras de Jesus, né? Isso é meu corpo, será entregue por vós, este é o cálice do meu sangue, será entregue por vós, e basta. Tem palavras antes e tem palavras depois. E isso, segundo São Basílio, era transmitido oralmente.
Também abençoamos a água do batismo, o óleo da unção, além disso, o próprio batizando. Em virtude de quais escritos? Não é acaso em virtude da tradição preservada em segredo e oculta? Não é precisamente desse ensinamento privado e reservado que nossos pais conservaram em um silêncio livre de inquietação e curiosidade, sabendo bem que, ao calar-se, se protege o caráter sagrado dos mistérios? Então aqui, um dos motivos dessa disciplina. Por que se transmitia oralmente, não por escrito? Para que os de fora não ficassem sabendo. Como disse Jesus lá, não jogueis pérolas aos porcos. Então, se você não é cristão, você não tem nada que saber o que se fazia na liturgia cristã. Era para os batizados apenas. Então, as fontes que o autor usa: as Sagradas Escrituras e alguns documentos escritos, os vestígios arqueológicos, embora tem muito pouca coisa do século I. Os regulamentos eclesiásticos, o principal é a Didaquê, e os comentários aos ritos. Comentários aos ritos, por exemplo, tem diversas catequeses de São Cirilo de Jerusalém, lá no século IV, ou comentário de Santo Agostinho explicando para as pessoas que foram batizadas o que eles receberam. Então, tudo isso aí são indícios de como era a liturgia antiga. A liturgia nos tempos apostólicos. Quando a igreja nasceu, ela era um grupo dentro do judaísmo. Um exemplo disso é o que está em Atos dos Apóstolos 21, capítulo 21, versículo 28, que se refere a como Paulo continuava a frequentar o templo 25 anos após a ressurreição. Então diz os Atos: este é o homem que ensina a todos em toda parte, contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E além disso, também trouxe gregos para o templo e profanou este lugar. Então o que os chefes do povo, os sumos sacerdotes, estavam acusando Paulo de fazer? Ele chegou a Jerusalém, tinha feito lá uma coleta em todas as igrejas para ajudar Jerusalém, que estava passando dificuldade. E as pessoas que vieram com eles, que eram batizados, porém não eram judeus, foram com ele ao templo. Paulo ele não pensava assim: olha, judaísmo é uma coisa, a igreja é outra. Não, ele entendia a igreja como o cumprimento do judaísmo. O judaísmo fiel é a igreja. E etnicamente, naquele momento, os judeus eram a maioria absoluta da igreja. A maioria das pessoas que tinham a fé em Jesus Cristo vinham do judaísmo. Então, logo nesse primeiro momento, nos primeiros 30, 40 anos, não era claro que a igreja era outra coisa em relação ao judaísmo. Os próprios romanos viam os cristãos como mais uma seita judaica. Como tinham os fariseus, como tinham os zelotes, como tinham os saduceus, tinham os cristãos, uma seita judaica dentro do judaísmo. E o autor afirma que foi o judaísmo que decidiu expulsar os cristãos das sinagogas. As fontes históricas indicam que nas primeiras gerações os cristãos enfrentaram desafios significativos. Um texto que mostra claramente isso é o Evangelho de João. No capítulo 9, o que acontece com o cego que confessou Jesus perante os judeus? Ele foi expulso da sinagoga. Então é uma maneira de mostrar aquilo que se vivia no tempo que o Evangelho de João foi escrito, ali pelo ano 90, que os cristãos estavam sendo expulsos das sinagogas. Mas até então o próprio Paulo ia nas sinagogas, todos os sábados, explicava, etc. e tal. Então, fontes de formação do século I. Os Atos dos Apóstolos, por exemplo, no capítulo 6, há uma divisão de responsabilidades. Os 12 apóstolos ficaram responsáveis pelos judeus e escolheram 7 homens, os diáconos, que ficaram responsáveis pelo grupo dos judeus que falavam grego. Helenistas não são pessoas gregas de religião politeísta.
São judeus que não nasceram em Israel, nasceram no exterior, na diáspora, e falavam grego. Um dos judeus que nasceu em uma região fora de Israel, que provavelmente tinha como língua primeira o grego, Paulo. Então, o que o autor quer dizer? Os Atos dos Apóstolos são uma fonte, só que há que se ter em mente que os Atos trazem tradições de épocas diferentes. Traz tradições lá da primeira década da fé cristã, da segunda, da terceira e do momento em que foi escrito. Então é preciso ter isso em mente que, por exemplo, essa questão de divisão, os 12 apóstolos e depois os diáconos cuidando dos helenistas, aconteceu por um breve momento, mas em seguida os próprios Atos dos Apóstolos diz que os helenistas foram expulsos e se dispersaram por toda a região, mas foram expulsos, só ficaram os apóstolos. Então é uma informação de uma coisa, uma estrutura eclesiástica que aconteceu, mas que passou rápido. A Didaquê é uma outra fonte, é chamada de Doutrina dos 12 Apóstolos, contém normas sobre o batismo, o jejum, a oração e uma oração de bênção sobre o cálice e o pão. E as cartas de Paulo, em especial para o tema da liturgia, a carta aos Coríntios. Características ligadas à Assembleia Cristã no Novo Testamento, a Assembleia Litúrgica. O que o Novo Testamento associa, quais categorias ele associa quando vai falar da liturgia cristã? Se ressalta muito a reunião frequente. Atos 2 chega a dizer que diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa. Então tinha a oração que era no templo, tinha a oração que era em casa. O reconhecimento do ressuscitado. Por exemplo, discípulos de Emaús, quando que eles reconhecem Jesus? No partir do pão. Partir do pão é o primeiro nome que se deu à Eucaristia. Proclamação da palavra, outra característica. Então diz Atos 5, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a boa nova de Jesus Cristo. O acolhimento do Espírito, muitas vezes ligado ao batismo. Fração do pão e ceia, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Por que fração do pão e ceia? Como nós vamos ver à frente, são coisas que aconteciam juntas, mas que eram separadas. E o envio em missão, também é outra coisa muito importante, que está associada a todas as vezes que a igreja se reunia. Quando Jesus aparece aos discípulos, ele manda os discípulos em missão. A ceia da comunidade e a ceia do Senhor na origem pareciam ser celebradas durante uma refeição ordinária. Então, é como se a gente pensar que a própria Santa Ceia foi assim, uma ceia pascal, com o cordeiro, com as ervas amargas. E aí, durante essa refeição, é que se celebrava a Eucaristia. Então, os primeiros, da época dos apóstolos, os primeiros cristãos, mantiveram essa ordem. Durante uma refeição, se fazia a Eucaristia. É como se hoje, na missa de domingo, por exemplo, tivesse um grande almoço, e aí no momento em que as pessoas estão almoçando, se fizesse o rito da Eucaristia durante o almoço. Um dos motivos dessa disciplina ter acabado é que não é prático. Uma coisa é, por exemplo, você tem 10 pessoas, então você vai celebrar ali uma ceia e durante aquela refeição você celebra a Eucaristia. Outra coisa é se você tem 300 pessoas, não é prático. Então, depois isso foi abandonado, se separou essas duas coisas, mas no princípio é provável que acontecesse em comum. Isso porque as sociedades mediterrâneas, a convivialidade era mais importante do que a alimentação nas refeições. Então, por exemplo, na Itália, uma comunidade mediterrânea, está em torno do mar Mediterrâneo, assim como a Terra Santa,
O almoço de Natal é uma tradição muito importante. Então as pessoas começam a almoçar ali para meio-dia e fica até 5 horas na mesa. Por quê? Para comer? Não, ninguém come 5 horas direto. Você estoura, né? Mas porque é o momento de conviver, de conversar em família. Assim, Jesus, que era de uma cultura semelhante, ele usava inclusive as refeições nas casas das pessoas para evangelizar. Eram momentos de convivência. Então, na nossa sociedade em que a hora do almoço, às vezes é só você come ali rapidinho que já tem outra coisa para fazer, nessas sociedades mediterrâneas era diferente. Por isso, não parecia estranho a mentalidade da época colocar um rito litúrgico durante a refeição, que era inclusive o que acontecia na Páscoa, né? Nos próprios evangelhos, Cristo frequentemente ensina durante a ocasião de refeições, e é possível afirmar que nas primeiras eucaristias cristãs havia uma conjunção entre um ofício de leitura, isso aparece várias vezes no evangelho, antes do sacramento vem a leitura da Escritura, lembrando que nesse século I, toda vez que aparece Escrituras, está falando do Antigo Testamento. Porque foi nessa época que foi escrito o Novo, né? Então, o ofício de leitura, uma explicação daquela leitura, como era o modelo da sinagoga. E a ceia, em que durante essa ceia acontecia a Eucaristia. Então, parece ser essa estrutura do século I. As refeições comunitárias também eram a realização e a expressão da caridade. Tem um exemplo aqui em Atos 11. Levando então um deles, chamado Ágabo, pôs-se a profetizar e disse: haverá grande fome por todo o mundo, a qual também aconteceu nos dias de Cláudio César. Então a necessidade de ajuda recíproca obrigou a organização de refeições de caridade cotidiana. Talvez essa tenha sido uma das razões para a progressiva dissociação entre as refeições comuns e a ceia do Senhor, à medida que o cristianismo se desenvolvia. Além de não ser prático quando é muitas pessoas, tem muita gente, um outro motivo de separar, né, o que é a Eucaristia do que é uma ceia em comum foi esses períodos de fome. Então a igreja organizava refeições para os que não tinham nada para comer. Então se colocava tudo em comum e as pessoas comiam juntas. Só que você come 2 vezes ao dia, pelo menos, almoço e janta, né? Você não vai celebrar a Eucaristia 2 vezes ao dia. Então, como se teve que fazer muitas vezes as refeições em comuns por motivo de caridade, acabou se dissociando o que era a refeição comum do que era a Eucaristia. A carta de Judas também faz alusão a essas refeições comunitárias, no versículo 12, mencionando o termo agape. Em grego se diz agape. A sílaba tônica é no Gá. Mas se vê muitas vezes em português o pessoal falando ágape. Até o livro do Padre Marcelo chama ágape. Mas o termo grego é agape, que significa amor. Que se refere a refeições de confraternidade e caridade. Então a carta de Judas diz assim: são estes, Judas está denunciando aqueles que espalhavam heresias. São estes os que se introduzem nas vossas festas de agape, cuidando de si mesmos, sem temor. Pastores que se apacentam a si mesmos, são nuvens sem águas, e assim por diante. Ou seja, ele dizia claramente, no século I, carta de Judas do século I, que os cristãos faziam coisas que ele chama de festas de ágape, que é uma referência a essas refeições em comum, que ganharam o nome de agape. O termo agape é utilizado para descrever as refeições de confraternidade cristã que tinham uma forte conexão com a prática de caridade. Então, dois sumários dos Atos dos Apóstolos que descrevem como era a igreja em Jerusalém. Uma coisa importante: quando Lucas escreve os Atos dos Apóstolos, ele quer colocar diante da igreja de todos os tempos um modelo. Então, por exemplo, conflitos, discussões, brigas que houve na igreja antiga
ele tende a diminuir ou mesmo suprimir, ele não conta. Por quê? Porque ele quer colocar um modelo diante de nós. Então a descrição que ele dá é um pouco idealizada. Mas dito isso, vamos ver como que Lucas descreve que deve ser o modelo de igreja. Atos 2. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão em comum, né? O partir do pão, que é o primeiro nome da Eucaristia, e nas orações. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam a cada um conforme a necessidade. E diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa e comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então veja, diariamente os fiéis iam ao templo. A gente vê descrições dos apóstolos fazendo isso lá nos Atos, no livro de Atos. Então, eles iam no templo e celebravam a Eucaristia, o partir do pão, de casa em casa. As primeiras igrejas eram igrejas domésticas, eram casas de família. Se escolhia uma casa que era grande, dependendo do número de pessoas, e se celebrava nas casas. Atos 4. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém dizia ser sua alguma das coisas que possuía, mas todas as coisas lhes eram comuns. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam heranças ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e distribuía-se a cada um conforme a necessidade que cada um tinha. Então veja como Lucas, seja no seu evangelho, seja em Atos, dá uma enorme importância ao socorro dos pobres, dos necessitados, das viúvas, e ele coloca como traço distintivo da igreja de Jerusalém. Então, uma outra fonte da liturgia da época apostólica, a carta aos Coríntios. Qual que é o problema para quem estuda a questão da liturgia na carta aos Coríntios? É que a carta trata mais de abusos do que de normas litúrgicas. As normas São Paulo transmitiu oralmente. Então, qual que era o problema lá? Um dos problemas é que os fiéis de origem pagã estavam influenciados por práticas cultuais pagãs, especialmente no que dizia respeito às refeições sagradas e ao consumo de carnes sacrificadas aos ídolos. Então, como é que era na antiguidade? Vai comprar, o sujeito tem um boi, vai vender no mercado. Então, ele leva lá no templo, mata o boi, pega um pedaço da carne do boi, não um pedaço pequenininho, queima aquele pedaço num braseiro e oferece aquilo a Zeus, ou oferece aquilo a Apolo, ou a qualquer outra divindade lá que não faltava na antiguidade, era a divindade para você oferecer. Depois que você ofereceu aquele pedacinho de carne para a divindade, você pegava o resto do boi e vendia no mercado. Qual que era o problema? Era lícito a um fiel cristão ir lá e comprar essa carne sacrificada aos ídolos? Seria equivalente para nós brasileiros você comer uma galinha de macumba, né? O sujeito fez um despacho, colocou a galinha lá, você comeria? Esse era um dos problemas dessa carne sacrificada aos ídolos. Então, o que São Paulo falou? São Paulo disse assim: os ídolos não são nada. Então, tem problema comer carne sacrificada aos ídolos? Não tem problema nenhum. Se você for na casa de alguém, simplesmente não pergunte. Não pergunte, essa carne aqui você comprou lá no açougue lá dos ídolos? Não, come tranquilo. A única coisa que ele diz é, se alguém te disser, olha, essa carne aí é sacrificada aos ídolos, por causa da consciência dos que são fracos na fé, para não escandalizar ninguém, então você não come.
Agora, em si mesmo, comer carne sacrificada aos ídolos, São Paulo diz, não tem problema nenhum. Dito isso, qual que era o outro problema? Ele diz aqui no capítulo 8 da Carta aos Coríntios. Quando vos reunis, já não é para comer a ceia do Senhor, pois ao comerdes, cada qual se apressa em tomar sua própria ceia, enquanto um passa fome, o outro se embriaga. Lembra lá que a Eucaristia era celebrada durante uma refeição? O que os fiéis de Coríntios faziam? Quem era rico, quem tinha condições, levava comida boa, levava uma bebida cara, de boa qualidade, chegava antes, comia e bebia tudo, e aí quando chegava o pobrezinho que estava trabalhando até tarde, e muitas vezes não levava nada, porque não tinha nada para levar, quando ele chegava lá, ele via quem chegou primeiro, de barriga cheia, até embriagado, de tanto beber. Então muita gente diz aí, a igreja dos apóstolos não tomava vinho, não, era suco de uva. Fala, como é que eu embriaga com suco de uva? Me ensina essa mágica. Então, o sujeito chegava lá, via, quem chegou primeiro já estava até bêbado. E ele ficava com fome, porque não tinha levado nada para comer. Então aí São Paulo vai corrigir esse tipo de prática. Ele diz assim, não tendes vossas casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar os que nada têm? Que vos direi? Devo louvar-vos? Nisso não vos louvo. Aqui nos versículos seguintes, ele mostra aquilo que ele aprendeu. Ele diz assim, vos transmito o que recebi. No dia da última ceia, o Senhor tomou pão, deu graças, partiu, deu aos discípulos, dizendo, tomar. Enfim, ele narra a instituição da Eucaristia. Aí ele segue. De fato, todas as vezes que comeis deste pão e bebeis deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, e então coma desse pão e beba desse cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, para que vossa reunião não seja para condenação. Quanto ao mais, eu o determinarei quando for aí. Aqui mostrando como as normas litúrgicas eram passadas oralmente. Esse sem discernir o corpo do Senhor pode ter dois significados, que ao meu ver não são contraditórios. O Marcel Metzger, o autor do livro, ele não fala, não se detém nesse particular. Discernir o corpo do Senhor, primeiro significado. Não discernir que é a Eucaristia. Não discernir que aquilo ali é um rito litúrgico, que é a presença do Senhor. Segundo significado, não discernir a igreja, porque a igreja, nessa mesma carta, São Paulo afirma, é o corpo de Cristo. Então, se você está ali, como se você estivesse numa farra, num churrasco, para encher a barriga e beber, sem discernir a igreja, sem discernir que é uma assembleia litúrgica, sem discernir a necessidade do irmão, também é um pecado que conduz à condenação, que é o que ele está chamando a atenção aí. Espaço celebrativo. Como que era o espaço celebrativo, uma vez que ainda não havia templos cristãos, não haviam igrejas. Inclusive, os apóstolos iam no templo judaico. Atos 20 menciona uma assembleia que parece ter reunido cerca de 20 pessoas ou um pouco mais. Essas reuniões aconteciam em casas privadas. Atos 20 é aquele texto que diz que São Paulo estava pregando e aí tinha um menino no terceiro andar, na janela. E aí aquele menino cochilou e caiu lá embaixo. São Paulo foi lá, ressuscitou o menino e continuou falando até o dia amanhecer. Então São Paulo é o padroeiro dos bispos de homilia longa. Mas se a casa tinha 3 andares, como que eram casas assim na época? Se cabia 20 e poucas pessoas. Então isso dá uma ideia do tamanho das comunidades cristãs da época. Se fala de casas privadas, Atos 2, Atos 1, aquela câmara alta, que devia ser uma casa bem grande lá em Jerusalém, onde foi celebrada a Santa Ceia e onde foi
o Pentecostes. Se fala da casa de Maria, mãe de João Marcos, provavelmente João Marcos que escreveu o Evangelho. Atos 16 fala de casa de Lídia e Filipe, de Áquila e Priscila, em Éfeso, de Ninfa, em Laodiceia, e até aquela carta pequenininha, de um capítulo só, Fílemon, se menciona que Fílemon acolhia em sua casa as celebrações cristãs, a liturgia cristã. Nos primeiros séculos, os apóstolos e demais cristãos ainda participavam da liturgia judaica, e o que era especificamente cristão era celebrado depois em casas de família. Atos 1 se fala de 120 pessoas no dia de Pentecostes. 120 aqui pode ser um número literal? Pode, mas pode ser um número simbólico, que é 12 vezes 10, para indicar os apóstolos, fundamento da igreja, 12, e a plenitude dos cristãos, 10. Didaquê. Esse documento foi encontrado em 1873 pelo metropolita é o bispo, de Nicomédia, chamado Filoteus Brienius. E é um documento que está estruturado em 4 partes. Tem primeiro o esquema das 2 vias, que era uma espécie de catequese de batismo, ensinando o que o cristão deve fazer e o que ele não deve fazer. Fala da liturgia, seja da Eucaristia, seja do batismo, no capítulo de 6 a 10. De uma parte disciplinar, do capítulo 11 a 15, inclusive diz lá, quando vier um profeta, como que eu vou saber se é falso profeta? Aí diz lá, pediu dinheiro? Pediu, falso profeta. Ele disse em nome do Espírito Santo que é para servir a mesa. Aí ele foi lá e comeu? Falso profeta. Se ele quer ficar no meio de vocês sem trabalhar? Falso profeta. Então, é um escrito muito interessante, inclusive. E no final, o caráter escatológico, que é da ressurreição, do fim dos tempos, do anticristo, tudo isso no último capítulo da Didaquê. Qual é a data que foi escrita a Didaquê? Tem 3 elementos que nos explicam que provavelmente é do final do século I. Então, contemporâneo ao Evangelho de João, ali pelo ano 90, provavelmente. Primeiro traço, cristologia de traços arcaicos. Se usa para Jesus o título de servo, o teu servo Jesus. Isso indica uma origem judaica, uma comunidade profundamente judaica, e uma cristologia que foi usada no início. Através dos textos que a gente tem, dá para perceber quais são os títulos que eram mais usados e depender da época. E essa é uma cristologia muito arcaica. Segundo elemento, importância do clero itinerante. A Didaquê fala de profetas e mestres e apóstolos. Tanto os apóstolos, quanto os profetas, quanto os mestres lá no princípio da igreja, eles iam de cidade em cidade, de comunidade em comunidade, eles eram itinerantes, não paravam num lugar só. E a Didaquê fala também de bispos e diáconos. E na Didaquê, os ministérios itinerantes, que iam de cidade em cidade, são mais importantes do que o bispo e o diácono, que era local. Isso mostra que a datação é do século I, que isso era comum no século I. No século II, o bispo vai crescendo de importância e os ministérios itinerantes vão desaparecendo. Porque o objetivo deles era instituir igrejas, especialmente do apóstolo. Uma vez que as igrejas estão instituídas, não é mais necessário. E tradições pré-sinóticas dos ditos de Jesus. O que isso quer dizer? Quando a Didaquê fala lá, por exemplo, amai os vossos inimigos, jejuai pelos que vos perseguem, ela não está citando o Evangelho. A ordem das palavras é diferente, os termos são diferentes, às vezes o verbo da frase é diferente dos evangelhos, lá em grego. Então, isso mostra que a Didaquê está citando ditos de Jesus que circulavam pelas comunidades, frases de Jesus, histórias de Jesus, antes mesmo do Evangelho. Então, isso mostra a antiguidade da Didaquê, porque é possível que quem escreveu a Didaquê não conhecesse nenhum Evangelho ainda.
Isso, no século II, os evangelhos se tornaram cada vez mais conhecidos, então mostra que é Didaquê do século I. Local, Antioquia ou entornos. Se bem que sobre Antioquia aqui, a minha professora de fundamental, Emanuela Princivale, disse assim, olha, no século I, se você não sabe onde alguma coisa foi escrita, diga que foi em Antioquia, porque lá já tinha cristão, então, se não foi, pelo menos não é um palpite ruim. Então, como que aparece a Eucaristia lá na Didaquê? Diz o texto da Didaquê. Não rezeis como os hipócritas, mas como o Senhor ordenou no seu evangelho. Evangelho no singular, aqui não está falando do texto do evangelho, que é provável que aquela comunidade não conhecia. No seu evangelho, no sentido, na sua missão, na sua mensagem. Rezai assim, Pai nosso que estás no céu, e aí dá o Pai nosso todo, e no fim diz, mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Então, esse trechinho aqui aparece na Didaquê. E se a gente reparar na missa, nós rezamos o Pai Nosso na missa, aí no finalzinho o povo não deve falar amém, porque o padre continua a oração. Livrai-nos dos males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, e assim por diante. Aí no finalzinho todo mundo responde, porque teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Aí que vem o amém. E isso vem lá do século I, da Didaquê. E se diz para rezar o Pai Nosso 3 vezes ao dia. Se a gente olha os religiosos, os padres e os leigos que quiserem, não é que os leigos são proibidos de rezar, que rezam a liturgia das horas, você reza o Pai Nosso nas laudes, você reza o Pai Nosso nas vésperas e você reza o Pai Nosso na missa. Então são 3 vezes ao dia, como ensina de Didaquê. Celebrai a Eucaristia deste modo. Dizei primeiro sobre o cálice. Nós te agradecemos, Pai Nosso, por causa da santa vinha do teu servo Davi, que nos revelastes por meio do teu servo Jesus, a ti a glória para sempre. Depois dizei sobre o pão partido. Nós te agradecemos, Pai Nosso, por causa da vida e do conhecimento que nos revelaste por meio do teu servo Jesus, a ti glória para sempre. Então veja, é uma espécie de oração eucarística. Do mesmo modo, com este pão partido tinha sido semeado sobre as colinas e depois recolhido para se tornar um, assim também a tua igreja seja reunida desde os confins da terra no teu reino, porque tua é a glória e o poder por meio de Jesus Cristo para sempre. Ninguém coma nem beba da Eucaristia se não tiver sido batizado em nome do Senhor, porque sobre isso o Senhor disse, não deis as coisas santas aos cães. Então aqui termina com uma orientação, que ninguém coma e beba da Eucaristia se não tiver sido batizado. Continua de Didaquê sobre a Eucaristia lá no capítulo 10. Depois de saciados, então veja, continua aquela estrutura primitiva de que a Eucaristia se dava no momento de uma ceia, de uma refeição. Por isso que as pessoas ficavam saciadas. Então, após o término da refeição, agradecei deste modo. Nós te agradecemos, Pai Santo, por teu nome, que fizeste habitar em nossos corações e pelo conhecimento, pela fé, pela imortalidade, que nos revelastes por meio do teu servo Jesus. A ti a glória para sempre. Tu, Senhor Todo-Poderoso, criaste todas as coisas por causa do teu nome e destes aos homens o prazer do alimento e da bebida, para que te agradeçam. A nós, porém, deste uma comida e uma bebida espirituais. Aqui claramente uma referência à Eucaristia. E uma vida eterna por meio do teu servo. Antes de tudo, nós te agradecemos porque és poderoso, a ti glória para sempre. Aqui é uma espécie de aquela oração depois da comunhão, né? Oremos. Lembra-te, Senhor, da tua igreja, livrando-a de todo mal e aperfeiçoando-a no teu amor. Reúne dos 4 ventos esta igreja santificada para o teu reino, que lhe preparaste, porque teu é o poder e a glória para sempre. Que a tua graça venha e este mundo passe. Hosana ao Deus de Davi. Quem é fiel venha, quem não é fiel converta-se. Maranata. Amém. E aí termina com a seguinte orientação. Deixai os profetas agradecerem à vontade. Como eu disse, os profetas eram esses ministros itinerantes que iam de igreja em igreja. Então, após
terminada a oração, os profetas tinham liberdade ali de espontaneamente darem graças. O batismo. Os Atos dos Apóstolos fazem diversas referências ao batismo, mas a maneira como ocorre varia. Cornélio, que é aquele romano que foi batizado por São Pedro, primeiro ele recebe o Espírito, depois ele é batizado por Pedro, ele e toda a sua casa. Os samaritanos, primeiro o batismo em nome de Jesus, assim que diz lá nos Atos dos Apóstolos. Depois Pedro e João são chamados lá para Samaria e impõem as mãos, e com a imposição de mãos vem o Espírito Santo. Então veja a ordem inversa em relação a Cornélio. Os discípulos de João em Éfeso, João Batista, foram primeiro batizados com o batismo de João, depois receberam o batismo em nome de Jesus. É possível que o batismo em nome de Jesus apenas fosse uma fórmula utilizada em algumas comunidades do princípio da igreja. O que prevaleceu foi aquela fórmula que está no Evangelho de Mateus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. De daqui também cita essa fórmula maior, mais extensa. E Paulo lhes impôs as mãos e receberam o Espírito Santo. Então aqui, primeiro o batismo, depois a imposição de mão e depois o Espírito Santo, como foi com os samaritanos. O rito batismal não é descrito. A única vez em que se menciona algo sobre o rito é naquela história de Filipe, que encontrou o eunuco da rainha, lendo o profeta Isaías, aí diz assim: eles pararam no local onde havia água, desceram ambos à água, Filipe e o eunuco, e Filipe o batizou. Alguns manuscritos incluem uma profissão de fé do eunuco. Filipe disse: se crês de todo o coração, posso fazê-lo. O eunuco respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso porque, assim como é hoje, na igreja antiga, as primeiras menções que nós temos de um rito de batismo fala que a primeira pessoa devia dizer que crê e aí ser batizada. Assim como o próprio rito do batismo hoje é assim. Em todos os relatos, o batismo é sempre administrado por outra pessoa. Não há exemplos de autobatismo. O autor não coloca esse detalhe aqui, mas em 1 Coríntios 15, Paulo menciona um costume estranho, que era a pessoa se batizar por alguém que já morreu. Não é algo que ele condena explicitamente, né? Mas também não é algo que ele incentive, porque é um costume muito estranho. O que acontecia? A pessoa era pagã, tinha lá a religião grega. Aí se convertia, aí era batizada. E aprendia que o batismo trazia consigo a salvação. Aí pensava assim: mas se a minha avó, que morreu há muitos anos atrás, como é que faz? Ela morreu sem batismo, significa que ela não vai ter a salvação? Aí tiveram a brilhante ideia, falou: então eu me batizo por ela. Então o sujeito que era batizado chegava lá, era batizado de novo em nome de alguma pessoa que tinha morrido. Uma espécie de prática devocional, né? Então em São Paulo diz assim, quando ele estava argumentando sobre a ressurreição: de outra maneira, que alcançarão os que se batizam pelos mortos. Então, sinal que havia esses que se batizavam pelos mortos. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que então se batizam por eles? Então ele usa essa prática devocional, um pouco estranha, como argumento em prol da ressurreição. Que tinha algumas pessoas lá na comunidade grega que diziam que a ressurreição era só da alma, que não tinha a ressurreição do corpo. No entanto, no próprio creio a gente reza, né? Creio na ressurreição da carne. Aqui um desenho de um rito de batismo nas catacumbas de São Calixto em Roma. Lembrando que no primeiro século, século I, não existe catacumba. Catacumba começou a ser usada como cemitério no século II em diante. A catequese batismal. Os Atos dos Apóstolos, a instrução antes do batismo nem sempre tem a mesma duração. Exemplo, o eunuco lá que estava lendo
o livro de Isaías, recebe a explicação de Filipe e é batizado. Apolo, se diz que ele já pregava sobre Jesus, mas aí quando chegaram para ele, falavam assim, olha, você já recebeu o Espírito Santo? Ele fala que só conhecia o batismo de João. Então, Priscila e Áquila deram a ele uma instrução mais completa e aí ele foi batizado. Então, uma instrução que precede o batismo. E a Didaquê, que é esse documento do século I, oferece um subsídio, por assim dizer, que é o Tratado das Duas Vias, capítulo 1 a 6, que é um tema que já tem lá em Deuteronômio. Uma vida que conduz à vida, uma via que conduz à morte. Então, se usava esse comecinho da Didaquê para ensinar aqueles que iriam ser batizados. Um outro escrito do Novo Testamento que parece também ter sido escrito para isso, como catequese batismal, é a carta de Pedro. 1 Pedro é uma catequese batismal para ensinar as pessoas que iam ser batizadas sobre como é a vida cristã, o que elas têm que fazer, o que elas não têm, o que elas têm que evitar. O capítulo 7 aborda as práticas sobre o rito do batismo, mencionando principalmente questões controversas. Então não é uma descrição completa do batismo que tem na Didaquê. Algumas orientações de coisas que davam problema. Se fala da qualidade da água. Como é uma comunidade profundamente judaica, os judeus distinguiam até 6 graus de pureza da água. Então, como tinha pessoas que diziam, tal tipo de água não pode, tal tipo é que pode, e aí para dirimir essa questão, a Didaquê traz lá que tipo de água que se batiza. E também fala do jejum antes do batismo. Então diz a Didaquê: quanto ao batismo, procedei assim. Depois de ditas todas essas coisas, batizai em água corrente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja que é a fórmula que está lá no Evangelho de Mateus. Se tu não tiveres água corrente é um rio, uma nascente, batiza em outra água. Se não puderes batizar em água fria, faz-o em água quente. Na falta de uma ou outra, derrama 3 vezes água sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja, no século I já havia o batismo por aspersão, que é o que se usa na Igreja Católica hoje majoritariamente, e que muitas igrejas protestantes dizem que não pode, que tem que ser no rio. Então tem umas igrejas que colocam uma piscininha, né? Tem que mergulhar. Bom, de fato, é um símbolo bem antigo essa questão do mergulhar. Mas já no século I se dizia, se você não puder mergulhar, derrama 3 vezes água na cabeça, que é mais prático. Antes do batismo, tanto aquele que batiza, como aquele que vai ser batizado, e se outros puderem também, observem o jejum. Aquele que vai ser batizado deverás ordenar jejum de 1 ou 2 dias. Que os vossos jejuns não coincidam com os dos hipócritas. Veja, Didaquê, a gente não pode jogar ela muito lá para o ano 50 do século I, para o ano 60 do século I, porque ela já dá indícios de que a igreja e o judaísmo estão se separando, estão em conflitos. Por isso se coloca lá na contemporânea ao Evangelho de João. Eles jejuam no 2º e no 5º dia da semana. Então, os judeus jejuavam 2ª e 5ª. E os filhos da igreja, vós, porém, jejuai no 4º dia e no dia da preparação. Ou seja, 4ª e 6ª. São os dias de jejum da comunidade lá do século I, para a qual foi escrita a Didaquê. Domingo como dia do Senhor. Enquanto os pagãos vivenciavam o tempo tendo comunidade básica o mês, os judeus organizavam-se em torno da semana, como ensina lá o Gênesis. O 7º dia era o sábado, o dia do descanso. Então os judeus se organizavam a partir da semana. Para os cristãos, o domingo se estabeleceu como dia do Senhor, pois era o dia da ressurreição de Cristo. O Metzger não cita isso, mas Eusébio de Cesareia, que escreveu História Eclesiástica ali pelo ano 324, ele afirma que lá no princípio da igreja havia um grupo chamado de Ebionitas, que era composto de judeus e que observavam o sábado
e comemoravam o domingo. Então, é possível que no século I convivesse ainda alguns grupos que observavam o sábado, juntamente com o domingo. A maioria observava o domingo, tanto é que isso já aparece até nas Escrituras. E conforme houve esse conflito entre os cristãos e os judeus, cada vez mais se reforçava a questão do domingo até para se contrapor os sábados dos judeus. Tanto é que, como nós vimos aí, nem jejuar no mesmo dia, para mostrar claramente a diferença, eles queriam. O dia dos judeus jejuarem é segunda e quinta, então a gente vai jejuar quarta e sexta. Se os judeus guardam o sábado, a gente tem que guardar o domingo. Até como uma maneira de se diferenciar, o domingo foi ganhando importância. Testemunhos que a gente tem no Novo Testamento. Na tarde daquele mesmo dia, o primeiro depois do sábado, estando fechadas as portas do lugar onde se achavam os discípulos, então o primeiro depois do sábado. João menciona 2 vezes que os discípulos estavam reunidos no domingo e que lá se encontraram com o Senhor. Paulo também fala em Atos 20 de uma reunião litúrgica no domingo. A Didaquê também menciona o pão deve ser partido e a ação de graças deve ser feita no domingo. Plínio Jovem, que é um governador romano da província da Bitínia, ele prendeu 2 mulheres, prendeu vários cristãos, entre eles 2 mulheres que ele mandou torturar, para saber o que era esse tal de cristianismo. O que faziam esses tais cristãos? Porque começaram a surgir denúncias do tipo, os cristãos, eles comem carne humana, que é o corpo de Cristo, né? Comem corpo humano, então chegou denúncia lá, falou, esses cristãos são loucos, estão comendo carne humana. Ou estão planejando, conspirando contra o império, e outras denúncias desse tipo. Então, ele torturou essas mulheres, e elas contaram para ele como era uma assembleia litúrgica cristã, ali pelo ano 112. E ele refere isso que foi contado a ele ao imperador Trajano. Então diz essa carta que ele escreveu. Afirmavam que sua maior culpa ou erro tinha sido o costume de reunir-se num dia fixo antes do amanhecer. Então a Eucaristia era celebrada, ao menos nessa comunidade, de madrugada, de manhã cedinho. E entre si entoar uma vez, um por vez, hinos a Cristo como a um Deus. Então, a presença da música litúrgica aqui lá no comecinho do século II. E por juramento, obrigar-se não a algum crime, mas a não cometer furto, nem latrocínio, nem adultério, a não faltar a palavra dada, nem, intimados pela justiça, sonegar imposto. Eu acredito que é possível que eles tenham acrescentado olha, nós não nos reunimos aqui para conspirar contra Roma, a gente inclusive jura que vai pagar os impostos. Eu imagino que tenha sido algo nesse sentido, já que ele estava investigando conspirações. Então segue aqui o que diz Plínio. Cumpridos esses ritos, era seu costume separar-se e de novo reunir-se para receber o alimento comum. Então veja, no ano 112 parece que já tinha se separado a questão da hora da Eucaristia do momento em que se ceiava em comum, que se alimentava em comum. Porém, inócuo, o que também deixaram de realizar depois do meu edito, pelo qual, segundo tuas ordens, eu proibira as confrarias. Ele tinha feito lá uma lei proibindo as pessoas de se reunirem. Achei até necessário, mesmo por tortura, arrancar a verdade de 2 escravas, que, segundo se dizia, eram ajudantes. O que está lá no latim? Que ministre dicebantur. Aí muitos dizem aqui, ministre. Então eram clérigas, eram diaconisas, eram, episcopas, profetisas, era algum tipo de ministério, eram clérigas. O problema é que o termo ministrum não era um termo técnico nessa época. Então, ministrare, se diz lá na tradução latina da Bíblia, que a sogra de Pedro, depois que ficou curada,
começou a ministrar. O verbo da onde sai esse substantivo é usado lá. Então podia significar que eram ajudantes, pessoas que ajudavam ali. Se ocorria uma refeição, alguém tinha que levar as coisas, alguém tinha que preparar o ambiente. Quem vê aí? Que ministre dicebantur. Um indício claro de que era um ministério litúrgico. Está vendo porque quer ver, porque não fala. Se diz que elas, pelo menos Plínio Jovem, diz que as duas mulheres, as duas escravas, eram ministre. O que isso significa exatamente? Não tem, não diz. Mas é um dos pontos que se usa para dizer que no princípio da igreja havia clero feminino. Ainda que nessa época, obviamente, não se usava a palavra clero, nem a palavra sacramento, que é uma palavra de origem latina, como eu já disse, no princípio da igreja, a língua, até o século III, era o grego. Nada mais encontrei, além de insensata e desmedida superstição. Horários sagrados, podemos dizer que era a liturgia das horas da comunidade primitiva. Os Atos dizem que os primeiros cristãos eram assíduos na oração e reconheceram 3 momentos principais de oração diária. Então, a hora terça, 9 da manhã, era momento de oração, porque foi quando os apóstolos se reuniram em Pentecostes. A hora sexta, meio-dia, porque Pedro, nessa hora, estava rezando nos terraços. A hora nona, 3 da tarde, foi a hora que Pedro e João subiram ao templo para a oração. E a oração noturna, que Paulo e Silas fizeram na prisão. A Didaquê também menciona que se jejuava às quartas e sextas. O sacrifício espiritual e a influência do culto judaico. Depois da queda do Templo de Jerusalém, no ano 70, isso aconteceu porque os judeus se rebelaram, veio o imperador, na época ele era general, depois se tornou imperador. Trajano, no finalzinho da guerra, Trajano foi aclamado imperador e o seu filho Tito terminou a guerra destruindo Jerusalém, destruindo o templo. Isso aconteceu no ano 70. Como no templo se oferecia sacrifícios em prol de toda a humanidade, com o fim do templo a igreja entendeu ser o seu trabalho, por assim dizer, a sua função espiritual, oferecer sacrifícios por toda a humanidade, assim como fazia o templo. E que sacrifício era esse? A Didaquê, outros autores, por exemplo, Justino Marte e escritos contemporâneos lá dessa época do início do século II, leem a profecia de Malaquias, que é essa aí, Malaquias 1:11. Do nascer ao pôr do sol, grande é o meu nome entre as nações, e em todo lugar se oferece ao meu nome o sacrifício de incenso e uma oblação pura, porque grande é meu nome entre as nações, diz Yahvé dos exércitos. Interpretam essa passagem como referência à Eucaristia. O uso de incenso era também comum nas comunidades cristãs, como mostra o Apocalipse, que fala do incenso, dos anjos, etc. Não há muitas evidências sobre a participação dos cristãos nas festas anuais judaicas. A única menção clara é de Paulo, que vai a Jerusalém para a festa de Pentecostes, está em Atos 20. Diversos ministérios. Já foi dito aqui que apóstolos, profetas e doutores eram ministérios itinerantes, ou seja, ficavam indo de igreja em igreja, de cidade em cidade. Apóstolos não eram apenas 12. Barnabé é chamado de apóstolos. Lucas menciona 70 apóstolos. Então, apóstolo, nesse sentido aqui de ministério, é aquele que funda igrejas. Profetas era um ministério itinerante que tinha por tarefa principal não apenas instruir as comunidades na fé, nas coisas da fé, mas falar em nome de Deus, profetizar.
E os doutores, didáscalos em grego, tinham por principal tarefa explicar as Escrituras. Lembrando que a Escritura no século I é o Antigo Testamento. Então ia lá, pegava as Escrituras e mostrava como as Escrituras davam testemunho de Cristo. E esse era a principal tarefa dos doutores. E também havia o clero local, os episcopos, o bispo, os presbíteros e os diáconos. Então aqui alguns versículos que mencionam isso. Atos 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora educado por Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então havia lá em Antioquia profetas e mestres. 1 Coríntios. A uns pôs Deus na igreja, em primeiro lugar, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, doutores. Depois, os que fazem milagres. Depois, os que têm dons de curar. Os que socorrem. Os que governam. E os que falam diversas línguas. Então, aqui São Paulo cita seja ministérios, seja funções dentro da comunidade. As diversas denominações desses ministérios derivam das práticas de grupos culturais judaico-palestinos e helenistas e estão relacionados aos serviços das comunidades como missão, governo e serviço da mesa. Lembrando que a Eucaristia se dava no meio de uma refeição, então você tinha que ter gente lá para cozinhar, para levar as coisas, para colocar lá, para tirar, etc. e tal. Serviço da mesa, literalmente. Não se faz nenhuma alusão explícita à função litúrgica desses ministérios do Novo Testamento. Se menciona eles, mas não diz, olha, durante a celebração eles fazem isso, isso e aquilo. Por quê? Porque essas orientações eram dadas oralmente. Em sua carta aos Coríntios, Paulo se refere àqueles que tomam a palavra na assembleia, o que parece indicar que qualquer pessoa podia falar durante a liturgia. Uma das poucas coisas que se fala a respeito da liturgia é essa referência. Eu imagino que deve ser algo semelhante, inclusive porque é inspirado nisso, né, ao neocatecumenato. Neocatecumenato, depois que se proclama o evangelho, aí tem uma espécie de homilia partilhada, cada um vai falando ali e tal. Então, como as comunidades eram bem pequenas, imagina lá, 10 pessoas, 20 pessoas, não é estranho que fosse assim também, uma espécie de diálogo. Então, aqui o versículo da 1 Coríntios 11. Todo homem que ora ou profetiza. Então, significa que todo homem podia orar ou profetizar. E toda mulher que ora ou profetiza. Então, mesmo as mulheres podiam orar durante a liturgia e profetizar. No entanto, a função mais específica da presidência da celebração nunca é mencionada de forma clara no Novo Testamento, que era transmitido de maneira oral. Aqui uma curiosidade. Parece estranho essa expressão aqui, toda mulher que ora ou profetiza, porque tem uma outra carta de São Paulo, que é posterior, que diz, a mulher não fale na igreja. Ora, primeiro ele dá orientações de como a mulher deve orar e profetizar. E depois ele diz, a mulher não fale na igreja. Tem duas explicações possíveis. Ou essa orientação aqui era aos coríntios. E na outra comunidade esse costume não havia, então ele não quis colocar. Essa é uma possibilidade. E outra possibilidade que é aceita pela maioria dos especialistas é que as cartas chamadas pastorais, a de Timóteo e Tito, direcionadas a Timóteo e Tito, elas são posteriores a Paulo, escritas provavelmente por um discípulo de Paulo e não por Paulo em pessoa. E aí refletem os costumes litúrgicos das suas comunidades, que era que apenas aos homens se podia dar a palavra. Mas, de toda forma, 1 Coríntios, certamente uma carta paulina, toda mulher que ora ou profetiza. Então, alguns versículos que nos dão uma ideia de como era a liturgia apostólica. Atos 14.
Tendo eleito em cada igreja presbíteros, com orações e jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Então, eleição, até o ano 1000, o clero era eleito, inclusive os bispos eram eleitos, e aqui se fala de presbíteros. Carta a Tito: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem o que resta e estabelecesses presbíteros em cada cidade. Mais uma vez fala de presbíteros. Filipenses: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipe, com bispos e diáconos. Por que acontece isso? No século I e no início do século II, muitas vezes presbítero é utilizado era sinônimo de clérigo, ou seja, institua presbíteros. Quais presbíteros? Bispos e diáconos. A diferenciação em 3 níveis do sacramento da ordem, os bispos, os presbíteros e os diáconos, acontece aos poucos, então não foi uma coisa uniforme na igreja toda, a partir do século II. Aparece, por exemplo, nas cartas de Santo Inácio. Santo Inácio de Antioquia, ali por volta do ano 107, ele vai mencionar um bispo, um colégio de presbíteros e os diáconos. Mas havia comunidades em que se organizava um conjunto de presbíteros. Quais presbíteros? Bispos e diáconos. Então essa diferenciação entre bispo e presbítero não foi imediata, não. 1 Timóteo: não descuide do dom da graça que há em ti, que te foi conferido mediante profecia, junto com a imposição das mãos dos presbíteros. Didaquê diz assim: escolhei para vós bispos e diáconos, dignos do Senhor. Então aqui escolhei, como disse, era eleito, o bispo, o diácono e mais tarde o presbítero, entendido como o segundo grau do sacramento da ordem. Eles devem ser homens mansos, desprendidos do dinheiro, verazes e provados, porque também exercem para vós o mistério dos profetas e dos mestres. Então veja, a didaquê foi escrita no momento em que o clero local, bispos e diáconos, começava a ter as funções que era dos profetas e mestres, que era o clero itinerante. Não os desprezeis. Por que tem que dizer para o povo lá? Olha, não despreze os bispos e os diáconos. É o famoso santo de casa não faz milagre, né? Ao invés de ver o pregador importante de fora, o profeta e o mestre, vocês tratam com toda deferência. Mas não desprezeis o bispo e o diácono, só porque eles são daqui. Porque entre vós eles têm a mesma dignidade que os profetas e mestres. Como eu disse, é um dos indícios que a didaquê é do século I, é o fato de profetas e mestres serem mais importantes do que o clero local. Quanto aos outros ritos que podemos observar na igreja antiga, um deles é a imposição de mãos, que é uma prática significativa no Novo Testamento e que é mencionada em vários contextos. É relacionada ao dons do Espírito Santo em união com o batismo. É o que aconteceu, por exemplo, Atos 8. Eles desceram, oraram por eles, João e Pedro. Oraram pelos samaritanos para que recebessem o Espírito Santo, porque não tinham ainda descido sobre nenhum deles. Apenas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então o sinal da imposição de mãos para a vinda do Espírito. Inclusive é um sinal presente na liturgia hoje no sacramento do batismo. Batismo, o sacramento da ordem, o sacramento da unção dos enfermos, todos esses têm imposição de mãos. Se usava também esse rito na cura para os doentes. Atos 9 diz: e vi um homem chamado Ananias que vindo impôs-lhe
as mãos para que recuperasse a vista. Atos 28. Aconteceu que o pai de Públio estava doente de febre e de disenteria. Paulo entrou, orou, e impondo-lhe as mãos, o curou. Então é um gesto litúrgico para o cumprimento da missão a serviço da comunidade. E os apóstolos impuseram-lhes as mãos. Atos 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E aí no finalzinho diz: disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos. Havia esse gesto, ao que parece, seja para se assumir um ministério, então a pessoa que se tornaria um presbítero, ou se tornaria um profeta, ou se tornaria um didáscalo, recebia a imposição das mãos, ao que parece. Mas também como uma espécie de bênção de envio. Então, se alguém ia começar uma missão em determinada região, se fazia também esse gesto. A segunda carta a Timóteo. Por isso, eu te lembro que reavives o dom de Deus que está em ti, pela imposição das minhas mãos. Então, a imposição de mãos concedia algo que é dito aqui, um dom de Deus. Alguém pode perguntar, mas será que esses ministérios eram, tipo assim, só para aquela ocasião ou era uma coisa permanente? O Novo Testamento não diz. Agora, uma carta que não é mencionada pelo Metzger, que é o autor do livro, mas que eu considero importante, é a primeira carta de Clemente aos Coríntios. E nessa carta houve uma confusão porque a comunidade, ou alguns membros da comunidade, depuseram os presbíteros. E aí Clemente Romano escreve para a comunidade dos coríntios dizendo que isso não podia ser feito, porque os presbíteros foram instituídos pelos apóstolos, então assim eles deviam permanecer por toda a vida. Então não era, pelo menos segundo esse documento que nós temos, que é mais ou menos contemporâneo da Didaquê, contemporâneo do Apocalipse, que essa missão, pelo menos dos presbíteros, era, lembrando, presbíteros nessa época, muitas vezes, tanto que Clemente diz assim, os presbíteros dotados da episcopé, é o presbítero dotado do episcopado. Como eu disse, não era claro a diferença entre bispo e presbítero, entendido como segundo grau da ordem. Presbítero, às vezes, era usado como sinônimo de clérigo. Segundo esse documento, esse dom que 2 Timóteo fala aqui, que era recebido pela imposição das mãos, no caso, ao menos, dos presbíteros, era algo permanente, que não podia ser retirado. Unção com óleo. O Evangelho de Marcos, quando fala da missão dos apóstolos, ele diz assim: e expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo muitos enfermos e os curavam. Então, é uma espécie de primeiro sinal daquilo que hoje nós celebramos como unção dos enfermos. Carta de Tiago. Alguém entre vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes orem sobre ele, ungí-lo-ão com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, serão perdoados. É a única menção de perdão dos pecados no sentido diferente do batismo. Porque quando o Novo Testamento fala de perdão dos pecados, ele fala relacionando com o batismo. Batismo para a remissão dos pecados. Aqui ele relaciona também com a unção dos doentes. E por isso a igreja, ao longo dos séculos, na sua teologia, desenvolveu que a unção dos enfermos perdoa os pecados. Então, por isso que muitas vezes, se a pessoa está no hospital, às vezes está inconsciente, como saber, a pessoa talvez precisaria se confessar, não tem como faz? Faz a unção dos enfermos, que a unção dos enfermos perdoa os pecados, obviamente os pecados que a pessoa está arrependida. Se a pessoa não está arrependida, não é uma coisa automática, né? Se a pessoa nunca se arrependeu daquilo, não.
Mas se a pessoa se arrepende, e aí é Deus que sabe, né? Então se perdoa os pecados. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Esse versículo aqui, confessai as vossas culpas, é uma indicação de que havia essa prática de confissão das culpas, mas não diz como era. Confessai a quem? Confessai aos presbíteros, porque está falando aqui dos presbíteros, né? Confessai uns aos outros no sentido dos fiéis, como assim, um ato público de arrependimento. Era isso porque a confissão era feita ao presbítero, mas se dava no meio da assembleia, a confissão pública. Não fala. O texto não fala. E o Marcel Metzger diz lá no começo do livro que ele não quer projetar no passado algo que só é claro posteriormente. A única coisa que nós temos é essa indicação aqui da carta a Tiago. De Tiago, né? Confessai as vossas culpas uns aos outros. E, por último, o perdão dos pecados. É mencionado a didaquê, reuni-vos no dia do Senhor, então domingo, para partir o pão e agradecer. Agradecer, em grego, eucaristém. Depois de ter confessado os pecados, para que o vosso sacrifício seja puro. Mais uma vez, como era essa confissão dos pecados? Era a confissão ao bispo, como diz a didaquê? Era confissão pública? Era privada? Como é que era? Era uns aos outros? Era simplesmente um ato devocional e não tinha caráter que depois a igreja vai definir como sacramental? Não diz. Todas essas coisas eram ensinadas oralmente. Quem lia didaquê, os membros daquela comunidade, sabiam o que era. Então, a didaquê, o que nós podemos dizer era: o ensino da didaquê do século I associa a confissão dos pecados com a Eucaristia, que é chamada aqui de sacrifício. Sacrifício puro. Por que sacrifício puro? A citação de Malaquias. Aquele que estiver de briga com seu companheiro não poderá juntar-se a vós antes de se ter reconciliado, para que o sacrifício que ofereceis não seja profanado. Esse é o sacrifício do qual o Senhor disse: em todo lugar, em todo tempo, seja oferecido o sacrifício puro, porque eu sou um grande rei, diz o Senhor, e o meu nome é admirável entre as nações. Então, a citação de Malaquias, que a igreja já no século I atribuía. Outro indício aqui que didaquê é pós-destruição do templo, pós o ano 70. Porque aqui, qual é o verdadeiro sacrifício? Como não tem mais templo, é a Eucaristia. Tiago 5, confessai as vossas culpas, é o versículo que a gente já leu lá. E 1 João, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse texto também é ambíguo, porque aqui pode significar aquilo que tinha lá sobre as pessoas que iam até João Batista, que se dizia que confessavam os pecados e eram batizadas. Pode ser simplesmente uma declaração pública, um pedido de perdão público, ou então algo diretamente a Deus, não necessariamente tem a ver com o que hoje nós chamamos de sacramento. Posteriormente, vou fazer um outro vídeo da liturgia nos séculos 2 e 3, que aí já tem algumas descrições mais detalhadas. A grande dificuldade de estudar a liturgia nesses períodos, como disse diversas vezes, é que os ritos eram transmitidos de maneira oral. Escrito, como nós vemos, tem alguma indicação, no mais a gente teria que deduzir, né, o que é. Outra coisa que eu achei desse livro, do Marcel Metzger, tem diversos estudos, diversas especulações sobre quais ritos judaicos foram utilizados pelos apóstolos para desenvolver a liturgia da Eucaristia. Uns dizem que é o rito da Páscoa, então, estudando o rito judaico da Páscoa, você chega a uma ideia do que seria o rito da Eucaristia, mas é uma especulação. Outros dizem que é o rito da sinagoga. O culto sinagogal virou modelo para a
Eucaristia das primeiras comunidades. Então, você estudando um, você tem uma ideia do que era o outro. Outros imaginam uma cerimônia chamada Kiddush, que se dava dentro de uma refeição, mas é provável que esses diversos ritos, esses diversos modelos, inspirassem cada uma comunidade diferente, porque, como eu disse, não há unidade de ritos nesse início. Era feito de maneira descentralizada e de maneira oral. A transmissão se dava de maneira oral. Então é possível que cada comunidade tenha ido por um caminho diverso. No entanto, o Marcel Metzger, ele não entra nessas teorias. Ele simplesmente segue o que está no Novo Testamento e na Didaquê de maneira assim mais explícita, mais clara.